E nessa manhã eu quero falar de um exército invisível, que nós não enxergamos. Mas existe um exército conosco. Existem anjos poderosos na batalha que estão conosco. E quando você aprende a tirar os olhos daquilo que não é nada, que é natural, e aprende a colocar os teus olhos no sobrenatural, a tua vida muda. Os teus sentimentos começam a ser ajustados por isso. Porque você começa a entender que você não anda mais no natural. Você está no natural, mas você caminha no sobrenatural e você pode andar rápido. Quando você começa a entender que a sua vida é muito passageira, é efêmera, e que você pode usar o tempo que você tem na terra para cumprir o teu chamado e andar no sobrenatural de Deus, você começa a ver tudo diferente. Aí você não olha mais o teu casamento como você tem olhado. Você não olha mais teus filhos como você tem observado. Você começa a tirar os olhos da condição do teu país e começa a entender que da mesma maneira que Deus era com José no Egito e o Egito foi abençoado, você começa a entender que o teu país também é abençoado porque estamos aqui. Então você tira os olhos da política, você tira os olhos de homens e você começa a olhar o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo, o que Ele fez, o que Ele fará. Vamos começar nessa manhã. Eu quero falar desse exército invisível que temos à nossa disposição. Vamos começar em Efésios capítulo 6, onde Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é no mundo espiritual. Nossa luta é contra aquele que nós não vimos naturalmente, mas que está por trás de todo o cenário de mentira, de derrota, que ele tenta estabelecer diante dos nossos olhos. Tudo pode passar nessa vida, e tudo passa, menos a palavra de Deus. Quando você começa a olhar para a tua cidade, para a tua nação, para a tua família, com os olhos espirituais, as coisas começam a mudar. As suas escolhas mudam, porque você não escolhe nada naturalmente. Você escolhe tudo baseado naquilo que você está enxergando espiritualmente. E para aquele que é natural, a tua escolha é loucura. Ele não entende. Por que você está escolhendo daquela maneira? Porque você está escolhendo firmado no espiritual e não firmado naquilo que você está vendo. A primeiro entendimento que nós temos que ter é que não somos mais naturais, nascemos de uma semente incorruptível. A nossa pátria não é aqui. Você não é só um empresário, uma dona de casa, um estudante, uma mulher casada, um homem casado. Se você nasceu de novo, o teu nome escrito no livro da vida, você é um cidadão do céu, vestindo uma roupa terrena. É isso que somos. Filhos de Deus em vestes humanas. Mas somos do céu. Existe uma atmosfera diferente dentro de você e de mim. Existe uma nova natureza dentro de mim. Eu tenho que aprender a ouvir essa minha consciência nova. Eu tenho que compreender e entender que eu preciso cada vez mais andar nessa nova consciência, ouvindo a minha nova consciência, entendendo que essas minhas vestes naturais têm desejos naturais. Ela inclina para as coisas do mundo. Ela nunca vai se inclinar para as coisas sobrenaturais ou de Deus. Lá em Gálatas está escrito que
a feitiçaria, a idolatria, a religiosidade está aonde? Na minha carne. A inveja está na minha carne, é fruto da carne. A contenda é fruto da carne. A mentira é fruto da carne. Engano, sedução, impureza, desejos malignos, obstinação, tudo isso está firmado na minha carne. Eu tenho que começar a checar os meus pensamentos. Eu não posso aceitar todos os pensamentos que vêm, que aparecem para mim. Eu não posso aceitar tudo que uma pessoa fala só porque ela está lendo na Bíblia, mas o que ela está lendo? Qual é o contexto que ela está lendo? Quem é aquela pessoa? É por isso que nessa manhã eu quero falar de um assunto muito importante, que é você entender que existe um exército invisível conosco. Você não é um homem solitário, uma mulher solitária. Nós temos que aprender a construir a nossa vida, a nossa jornada de fé sobre o Evangelho verdadeiro, a palavra da verdade. Aprender a falar a verdade em relação uns aos outros, orar uns pelos outros. Porque o que Deus diz é e será sempre a verdade para nós. Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Só de uma parte dela, não de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que eu tenho que me revestir com toda a força da minha nova natureza? A armadura de Deus é o amadurecimento da minha nova natureza. É a força dela. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada é uma coisa que eu não enxergo. Eu caí numa cilada, eu não sabia, eu não enxerguei que era cilada. Se eu enxergasse, eu ia cair? Não. Eu não vi que era uma cilada. Eu não vi que aquela proposta de trabalho era uma cilada para me afastar do Evangelho. Porque tudo que o diabo quer é roubar a verdade de você, é te afastar do Evangelho. E eu considerei aquela proposta de trabalho maravilhosa. E era uma armadilha. Nunca mais eu li a Bíblia, nunca mais eu orei, nunca mais eu congreguei. Armadilha. Eu achei que aquela proposta de mudança de cidade era tremenda. Mas eu fiquei isolado. Eu tinha uma boa congregação. Eu tinha bons irmãos na fé. E eu saí daquele lugar. E os anos se passaram, minha família foi toda destruída. Mas eu considerei como uma bênção, era uma cilada. Acabei com o meu casamento. Jamais deveria ter mudado. Cilada. Porque eu cogitei a minha carne, a minha vontade, o que financeiramente era melhor para mim. Mas o que é melhor espiritualmente para mim? Tudo no mundo passa. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Muitos, querendo ser ricos, caíram em ciladas, armadilhas, e se destruíram. Comece a pensar. Satanás faz armadilhas, que aos olhos naturais podem ser maravilhosos, mas são mentiras, enganos. Eu tenho que ficar firme, porque a cilada ele vai preparar para mim. Olha o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A minha luta não é contra pessoas. E ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.